nós reflitamos sobre o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Se estamos trilhando pelos bons caminhos, se estamos fazendo aquilo que manda a lei de Deus, ou se nós estamos perdendo tempo. Porque os Espíritos dizem que a pior situação para aquele que desencarna é aquela sensação do tempo perdido. Eulécia, quantos espíritos não estão lutando para reencarnar e muitas vezes não conseguem, por questões técnicas, por questões morais, por questões de tempo, por questões de oportunidade, e nós já estamos aqui encarnados e com tanta coisa a fazer, né? Pois é, temos tantas coisas a fazer, né? Uma boa noite, primeiramente, a todos. Um prazer estar aqui novamente. E realmente, com tantas coisas que nós temos a fazer, que na verdade nos incomodamos com coisas corriqueiras. Achamos que a nossa vida tem muitos infortúnios. Consideramos infortúnios quando recebemos, de repente, uma notícia triste de um familiar que faleceu, de um amigo. Achamos que isso é um infortúnio. Consideramos infortúnio quando perdemos valores, perdemos nossos bens materiais, consideramos os infortunados. Quando nos vem uma notícia, de repente, que temos uma doença, por vezes incurável, que a medicina não consegue sanar, achamos que somos infortunados. Quando, na verdade, infortúnio é ou consideramos também infortunado aquele pai que se queixa que os filhos são ingratos, quando na verdade infortunado é esse filho que é ingrato e que não bendiz a reencarnação que tem e que seu pai e sua mãe foram responsáveis. Como você falou, tanto tempo talvez levaram para programar essa vinda desse ser na Terra, e ele age dessa maneira. Infortunados foi Pilatos, foi Herodes, foi Caifás, que não reconheceram o justo que veio à Terra. Infortunado, na verdade, é aquele que dilapida bens alheios. Esse é o infortunado. Infortunado, na verdade, é aquele que se diz representante do nosso povo e quando chega à sua posição, que deveria defender os direitos do povo, usurpa desses bens em benefício próprio, trazendo uma vida infeliz para o povo brasileiro. Infortunado é aquele... Infortunado foi Pedro, que negou Cristo três vezes, né? E não se diz, né? Traiu o grande amigo. Este sim é infortunado. Infortunado foi Judas, que enganou-se tanto tempo, enganou a todos por muito tempo, traindo Jesus, e ficou um milênio em encarnações sofridas, doloridas, para recuperar-se. Então, este é o infortúnio que nós devemos verificar na nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui? Verificar que todas as nossas situações, realmente, elas nos levam a crescer, elas nos levam a entender por que estamos aqui. É isso que a doutrina espírita explica. E é isso que a mediunidade vem através de diversos espíritos benfeitores nos dizer através das mãos abençoadas de tantos médiuns que abraçaram a mediunidade como se fosse realmente um sacerdócio. É isso que nós temos que entender, que não adianta levarmos, tirarmos um benefício de alguém, sendo que lá na frente vai ser difícil, muito doloroso nós pagarmos essa conta. Doloroso mesmo, só Judas levou 1 milênio para recuperar aquele mau ato que ele fez. É isso que nos leva a refletir a doutrina espírita. E como estávamos comentando aqui com o Armando antes do programa, realmente, se a gente pegar um livro que leu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, com um dicionário do lado, hoje você abre o livro, você entende de maneira diferente.
e você acaba não aprendendo corretamente. Por quê? Porque você não pega o pensamento do espírito, porque você está todo instante consultando o dicionário. Mas quando você já adquire um certo conhecimento muito pequeno, você já vai entendendo mais coisas, então você consegue entrar no espírito que o espírito quer dizer, a mensagem que ele realmente nos quer dizer. E se hoje nós lemos e a entendemos de uma maneira, daqui a alguns anos, com o progresso das nossas leituras e procurar o nosso entendimento, nós iremos assim aumentando desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa sapiência. E quanto mais desenvolvemos essa nossa sapiência da vida, mais felizes nós nos tornamos. Porque daí aquelas pequenas coisas que nos acontecem já não nos atingem. Porque é questão de vibração, né, Silvia? É vibração. Você já não fica assim traumatizado por você ver uma desgraça que está acontecendo aí no mundo. Você já sabe, bom, aconteceu, tá? Aconteceu, é coisa que é da natureza. Às vezes acho que tudo é desgraça, mas é a própria lei da natureza que vai ajeitando a atmosfera, a nossa parte física. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, né, Silvia? Nós vamos falar uma coisa muito importante, já começou a falar sobre a mediunidade, sobre novamente, um assunto que sempre atrai muita atenção, porque a mediunidade você tem muita coisa para falar, o leque é muito grande, então cada entrevistado que vem falar sobre esse assunto sempre fala de uma maneira diferente e que você não aprende de uma maneira, aprende de outra. É que nem um aluno, né? Ele está lá numa sala de aula, ele não consegue entender o que aquela professora está falando. Vai em casa, a mãe explica, o irmão explica, ele, agora entendi. Porque depende da maneira de interagir com o assunto, né? E na verdade, o tema mediunidade é um dos temas mais solicitados por vocês que nos assistem aí há mais de 12 anos. E a gente sempre tem trazido as orientações dos espíritos, que a mediunidade não é uma faculdade exclusiva da doutrina espírita, que ela sempre existiu desde que o homem encarnou na Terra. Nós precisamos do apoio dos espíritos para a nossa própria sobrevivência. Quem de nós não se lembra que temos o nosso anjo guardião, que através das antenas mediúnicas que cada um tem, recebe as suas orientações. A mediunidade, ela apareceu como uma possibilidade de comunicação com o mundo dos espíritos, sendo mais refinada em uns e mais grosseira em outros, como falamos já em programas passados. Em muitos, a mediunidade ela surge apenas como uma leve intuição, e em outros, a mediunidade é pungente, a mediunidade é ostensiva. E quando nós vemos a história da humanidade, nós vamos ver as comunicações mediúnicas com as pitonisas da antiga Grécia, vamos ver a mediunidade do povo hebreu, quando Moisés retirou o povo hebreu do jugo do Egito, vemos a mediunidade entre os apóstolos, durante a estadia de Jesus aqui na Terra, no dia de Pentecostes, os apóstolos falaram em várias línguas, num fenômeno conhecido como xenoglosia. E a mediunidade vem evoluindo com o homem até os nossos tempos. Com o espiritismo ela foi estudada exaustivamente. Falamos no programa passado a respeito da importância de Allan Kardec, aniversário de seu nascimento, quando nós contamos como ele pesquisou para estabelecer e para compilar o Livro dos Espíritos, mandando a mesma pergunta para vários médiuns, vários lugares do mundo, sem que esses médiuns soubessem o teor da pergunta de cada um. E a resposta veio exatamente a mesma, porque veio do ensino universal dos espíritos, que faz parte das leis de Deus. A mediunidade é uma faculdade que nos permite comunicar com aqueles que já partiram para o outro mundo, que nos traz a sua situação pós-morte, que façam que nós consigamos matar as saudades através dessas comunicações que vieram a
a Lume, através da psicografia de Chico Xavier, por exemplo, que trouxe para aquelas mães que perderam os seus filhos de maneira precoce, de maneira traumática, e que ficaram sabendo a situação de seus filhos, e cujo recado era: continuem vivendo, porque nós também, aqui do outro lado da vida, estamos vivos, continuaremos vivos, porque essa é a lei de Deus. Hoje, eu e Olécia, aqui para o programa Presença Espírita, o tema: os mecanismos da mediunidade. Se você quiser saber sobre essa questão, é só mandar uma pergunta na nossa timeline, na página Presença Espírita Ponta Grossa. Nós já estamos com a nossa convidada aqui nos estúdios da TV Vila Velha. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com a Presença Espírita, no segundo bloco, e como sempre fazemos, apresentamos o livro que vai ser sorteado. O livro hoje que vai ser sorteado, Voltei, é um livro importantíssimo, ótimo, que quem ganhar vai adorar a leitura. Por quê? Porque Voltei é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó. Irmão Jacó, ele adotou esse pseudônimo na vida espiritual, mas o nome dele realmente, quando ele esteve aqui na última encarnação na Terra, foi Frederico Finger. Ele nasceu na Tchecoslováquia, quando era o país da Tchecoslováquia, veio para o Brasil aos 16 anos de idade, de família judaica, e aqui tornou-se espírita, militante. Teve diversas funções na Federação Espírita Brasileira, chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele conseguiu amealhar uma fortuna muito grande, ele foi dono, de quem lembra lá, dos nossos avós, lembro da Odeon, do antigo disco de vinil, e ele teve uma grande fortuna, teve 6 filhos, e ele levava uma vida tranquila aqui na Terra. E ele achou que essa vida tranquila que ele levou aqui na Terra ia ser a mesma coisa no mundo espiritual. E não era a mesma coisa, porque quando se pensa que não, eu trabalhei e vou encontrar o céu, entre aspas, na verdade não foi assim. Mas não vou contar a história do livro. Quem quiser ganhar o livro, concorrer para ganhar o livro, entre na nossa página no Facebook e diga: eu quero participar, eu quero ganhar o livro. Boa sorte a todos e boa leitura. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Vila Velha a Lucy Biscaia, que já esteve conosco várias vezes, falando sobre vários assuntos. A Lucy, ela é evangelizadora das mães do Recanto Espírita Maria Dolores, também é tesoureira, atual tesoureira da Colmeia Espírita Abigail, e ela é secretária da Casa do Idoso Paulo de Tarso. Hoje nós vamos falar com ela a respeito da mediunidade. Ele é um tema que nós sempre trazemos à baila, porque existem muitas pessoas que aí nas suas casas estão com o afloramento da mediunidade, têm sintomas mediúnicos, muitas vezes não sabe o que faz, e nós já explicamos aqui há uns 3 programas atrás, no tema comunicabilidade com os espíritos, sobre a síndrome do despertar mediúnico, dos sintomas que a pessoa pode ter e acaba procurando médico, quando, na verdade, é a mediunidade aflorando. Enfim, é importante trazermos sempre, repetirmos o tema exaustivamente, para podermos esclarecer vocês que têm dúvidas a respeito, e também que podem procurar uma casa espírita para se aprofundar mais no assunto através de grupos de estudos. Bem-vinda, Lucy, ao Presença Espírita. Obrigada. O que você poderia falar sobre mediunidade para nós? Quem são os médios? Qualquer pessoa é médium? Como é que o Espiritismo define isso para nós? Bem, nós temos, na doutrina espírita, nós temos um livro que chama-se O Livro dos Médiuns. Então, é um guia
para toda pessoa que quiser conhecer sobre mediunidade, deve estudar esse livro. E nesse livro diz que todos nós somos mais ou menos médiums. Mas existem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva. Então, chamamos de médiums aquela pessoa que tem mais intensivo o fenômeno que acontece com ela, que ela é intermediária entre os chamados mortos com os chamados vivos. Lucy, uma das perguntas que chegam aqui para o programa Presença Espírita é a respeito das reuniões mediúnicas, se nós podemos receber cartas, como é que se processa uma reunião mediúnica? A reunião mediúnica que ocorre nos centros espíritas, ela tem várias características muito importantes. Para participar de uma sessão mediúnica, é necessário, é imprescindível o conhecimento da doutrina espírita. Não se pode chegar numa casa espírita e já ser encaminhada para uma reunião mediúnica. É preciso um estudo aprofundado para depois poder participar de uma reunião mediúnica. E as reuniões mediúnicas, então, os espíritos se comunicam e, como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, nós temos que aguardar os espíritos que são encaminhados pelos benfeitores, porque sempre numa sessão mediúnica tem um benfeitor ou vários benfeitores que são os responsáveis pela reunião mediúnica. Nós somos colaboradores, nós encarnados somos colaboradores nas sessões mediúnicas. Então, os espíritos se comunicam de acordo com a autorização do mundo espiritual, desde que seja útil aquela comunicação. O que se diz sobre pessoas que estão sempre procurando um médium, um centro espírita, que quer uma mensagem dos desencarnados? Procura aqui. Então, se você falou que não, é com autorização da espiritualidade que ele vem e se comunica, e sempre todo o trabalho mediúnico tem um ou vários espíritos que ajudam e que disciplinam e que organizam o trabalho, né? E o que acontece daí, como a gente vê às vezes, de centros que fazem trabalhos específicos? Quer dizer, não se pode dizer que é um centro espírita. Eles se dizem espíritas e fazem sessões ou marcam um dia que é só para receber mensagem das pessoas que vão lá. Você não acha que isso aqui é um pouquinho... Bom, dentro da doutrina a gente não fala acho. Eu vou esperar você responder. Certo. Bem, o pessoal se baseia no Chico Xavier, que recebia mensagens diversas de vários espíritos, né? E tem até o filme, né? As Mães de Chico Xavier, que foram muito consolo para várias mães que vieram. Só que a maioria dessas pessoas que procuram mensagens de seus entes queridos, elas não entendem esse fato que Chico falava, que o telefone toca de lá para cá. Então, nós não podemos ficar achando que vai numa sessão mediúnica, dá o nome. Então, eu vou numa sessão mediúnica, dou o nome do meu pai, que já é desencarnado, e daí com certeza vai vir uma mensagem. Pois é, a gente sabe que o Chico Xavier atendia muitas mães, muitas pessoas que iam lá nele. Divaldo também, no começo da sua mediunidade, também atendia muito o povo assim. Então, nós entendemos, dentro da doutrina, que isso aconteceu como foi o começo do chamar atenção, como as mesas girantes, para chamar atenção sobre o fenômeno. Então, após de um tempo, veio esses médiuns que foram os verdadeiros apóstolos, né, da humanidade. Eles vieram para faziam esse trabalho naturalmente para chamar a atenção das pessoas, porque muitas daquelas mães que foram no Chico, muitas daquelas pessoas que foram procurar o Divaldo lá, tornaram-se trabalhadores da doutrina espírita. Porque se viesse alguém, ou se viesse o mentor falando, não,
Você veio com esse compromisso da mediunidade, você veio com esse compromisso de fundar um centro, de trabalhar com jovens, de trabalhar com idosos, de trabalhar com criança. A pessoa, mas quem sou eu para fazer isso? Então tinha que vir um fenômeno, digamos assim, entre aspas, na família, para que viesse uma pessoa carismática, como o Chico, como o Divaldo e outros, que o que eles escreveram é uma coisa que se pode confiar na verdade, né? Porque hoje já não tem necessidade mais disso, porque hoje nós já temos tantos cursos, na imprensa tem tanto, olha quantos filmes maravilhosos que estão fazendo, né? E toda casa tem os seus cursos, os livros, as bibliotecas, então a internet é só entrar no Google, no YouTube, lá você vê, tira todas as suas dúvidas. Então, acho que essa é uma das razões que não há mais necessidade, como não houve necessidade mais das mesas girantes e da psicografia ser com a cestinha, né? Exatamente. E se houver necessidade, vai vir a mensagem sem nós ficar procurando. Tem gente que vai de centro espírita em centro espírita procurando receber uma mensagem do seu ente querido. Mas não é assim que funciona, porque se for para virá naturalmente através de algum médium, mas não que seja toda hora fazendo sessões sobre esse assunto. E voltando à reunião mediúnica, eu gostaria de perguntar para a Lucia a respeito da finalidade. Então, nós não temos como finalidade apenas psicografar cartas numa reunião mediúnica, né, Lucia? Certo. Então, a reunião mediúnica ela é muito útil para as pessoas que estão participando da reunião na qualidade de encarnados, que é um aprendizado muito grande, e também para os espíritos que vão ali e são socorridos. Nós temos casos de espíritos que vêm se comunicar, desencarnaram lá em 1975, às vezes até anos antes, e que não sabem ainda que estão desencarnados. Então, a sessão mediúnica vai ajudá-los a conhecer a sua nova situação e vai orientá-los para essa situação que ele ainda não tem conhecimento. E também é um bom exemplo para os médiuns, né, Lucy, que estão ali sempre ouvindo os depoimentos, que aprende que tem que andar bem para o trilho bem certinho, né? Porque muitos espíritos contam a sua situação de sofrimento, e às vezes a vida do espírito na Terra foi muito parecido com a vida que nós estamos vivendo, por exemplo, né? E aí a gente sabe a consequência disso depois do outro lado da vida, né? É um grande aprendizado para o médium participante também. Né? Também, e tanto o médium ostensivo como as outras pessoas que participam, porque numa sessão mediúnica não é só médiums que participam, médiums ostensivos. Tem o pessoal do apoio, tem o dialogador. Então, o dialogador é uma pessoa bastante experiente, que ela conversa com os espíritos para poder orientá-los da sua nova situação. E existem pessoas que estiveram anos e anos numa reunião mediúnica e que nunca apareceu espírito se comunicando através dela. Mas é muito importante a presença dela, porque ela é uma pessoa de sustentação. Vai ficar orando em favor daqueles espíritos que estão vindo e em favor dos médiuns. Então, é uma tarefa muito importante, mesmo que a pessoa não seja médium ostensivo. E é um grande aprendizado. Bom, nós vamos fechar esse bloco, encerramos esse bloco. Você pode continuar participando do sorteio do livro Voltei, que é fantástico. Conta a experiência do dono da Odeon, a empresa que fabricava os discos de vinil após a morte do corpo físico, e a sua grande preocupação em ter luz própria, porque ele via a luz dos outros espíritos e ele não brilhava. Então, como disse a Eulécia, não vamos contar. Vamos fazer um rápido intervalo agora e voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. E hoje falando sobre o modus operandi de uma reunião mediúnica,
a Lucy falava a respeito de como é importante, numa reunião mediúnica, nós auxiliarmos os espíritos sofredores com os nossos fluidos, mas também receber apoio dos benfeitores espirituais para nós, que vamos lá também para aprender. E muitas vezes vamos meio doentes da alma lá, dar trabalho para os espíritos, e eles têm que nos atender também, né, Lucy? Sim. Como é que acontece o desenvolvimento de uma reunião mediúnica? Bem, como já frisamos, a necessidade de ser pessoas que conhecem a doutrina espírita. Então, é iniciado com uma leitura de uma mensagem, a prece, né, a oração que precisa ser feita, e depois pode ler alguma coisa do Evangelho e os participantes comentarem a respeito do que foi lido, e depois daí tem as comunicações dos espíritos. Daí essas comunicações tem que haver disciplina também, um mesmo médium, segundo Divaldo e José Raul Teixeira, um mesmo médium não deve receber mais do que três espíritos numa mesma Reunião. Mas e por que não pode receber mais que 3? Porque ele pode se encher de muitos fluidos negativos, né? Mas não existe uma limpeza depois? Existe também, mas mesmo assim o médium pode ficar cansado, né? Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Ele gasta as energias dele, né? Por isso que fica cansado, né? Sim. Você vai recebendo um atrás do outro, daí se esgota, sai de lá doente. E depois dessa fase de manifestação dos espíritos, porque numa reunião mediúnica, né, Eulécia e Lucy, às vezes tem lá 12 pessoas, tem 5 médios ostensivos, então cada um dá a manifestação por vez, né? A turma já, vamos aqui vamos usar um termo repetitivo, a turma já está enturmada. Então, os médios já se conhecem, cada um dá passividade, é orientado pelo doutrinador, e é uma sequência já praticamente pré-estabelecida. que as Quase pessoas que natural, né? Natural. Às vezes um médio está envolvido por um espírito, mas percebe que o outro do lado está mais envolvido, então ele se segura um pouquinho para que o outro dê a passividade, uma coisa bem organizada, né, Lucy? Bem organizada. E depois é feita a prece, né, de encerramento, e é interessante os componentes do grupo comentarem a respeito do que foi dito, para um aprendizado e também para ser observado se é a mediunidade mesmo ou se é o animismo, que o animismo é a comunicação do próprio médium, né? Ele pensa que está comunicando mensagem de espíritos, mas está dando o seu contributo, né? O que ele tem de conhecimento, ele acaba extravasando. Que é diferente da mistificação, né, Eulécia? Que a mistificação, o médium finge que ele está recebendo um espírito, né? Receber um centro que não é bem orientado, a pessoa não conhece a doutrina espírita, o dirigente pode dizer, Lucy, você recebe agora, Silvia, você recebe agora, e não é assim que funciona. E a pessoa, às vezes, para não ficar constrangida, ela finge que é ser, né? Daí está fingindo ali que está recebendo, quando na verdade não está. E o animismo é quando é o próprio espírito que se manifesta. Então, às vezes é uma coisa que ele traz até de outras vidas, né? Que está dentro dele e que ele precisa se comunicar. Então, não é errado o animismo. Né? Errado é quando a pessoa mistifica. Mas assim, quando é animismo, né? É o espírito dele, que ele teve vivências passadas e sente a necessidade de falar. Mas o animismo só acontece no início da mediunidade, porque a necessidade é aquele extravasamento, né? Digamos, sei lá se é uma limpeza, o termo certo, né? A necessidade desse extravasamento. Depois, com o tempo, isso já não acontece mais. E é interessante que há um livro, o Missionários da Luz, se eu não me engano, um dos livros da série do André Luiz, em que uma equipe
de espíritos vêm para a Terra acompanhar uma reunião mediúnica para que o espírito André Luiz aprendesse sobre o assunto. E o médio dá. Então, não sei se vocês se lembram dessa obra, vários médios vão dando passividade e o André Luiz vai aprendendo. Ele analisa o cérebro do médium, ele analisa a influência do espírito sobre o braço do médium, sobre a mente do médium. E, de repente, o médium dá passividade e o André Luiz não vê nenhum espírito. E ele pergunta para Alexandre, que era o seu orientador, mas cadê o espírito? E aí que o Alexandre responde, aí você está vendo um caso de animismo. O médium, ele estava dando passividade para histórias da sua própria vida passada. Como uma necessidade, na verdade, Eulécia, de tratamento, de algo que ficou pendente no passado e que ele está tendo ali a oportunidade de pôr para fora aquilo e de ser orientado. E o doutrinador, quando percebe isso, tem que orientar naturalmente, como se fosse um outro espírito que estivesse ali se manifestando. Agora, a mistificação, o dirigente vai chamar o médium depois, porque ele está fingindo algo que não está acontecendo, não tem espírito nenhum e ele está fingindo que uma comunicação está acontecendo, né? Que está num fenômeno de animismo, né? Que é realmente a necessidade disso. Bom, e na fase de encerramento, porque muitas pessoas nos pedem, coloca meu nome lá no caderno, vocês que têm a reunião, né? Então, essa fase do encerramento também tem essa parte, Pode né? ter a irradiação, né? Que a irradiação é o grupo estar em oração em favor de pessoas necessitadas. Ô, Luci, por que a reunião mediúnica ela acontece naquele dia da semana e naquela hora exatamente? Tem hora para começar e tem hora para acabar pré-determinadas. Porque nós temos que ter disciplina. O próprio Chico contava, né, que o Espírito Emmanuel falou para ele que era 3 coisas que ele tinha que seguir: disciplina, disciplina e disciplina. Então, nós temos que ter disciplina em nossos trabalhos mediúnicos. E também porque os espíritos têm os seus horários para nos orientar, né? Eles não têm não todo o tempo do mundo, né? Na hora que nós quisermos. A nossa é a hora disposição. que eles podem, né? Tanto que o Emmanuel, como o Joana de Anjos, marcaram horário para eles. Olha, tal dia, tal horário, você já fique prontinho para psicografar. Porque é a hora que eles dispõem. E nós também observamos muitas vezes reuniões mediúnicas com muitas pessoas. Existem observações a seguir em relação às reuniões mediúnicas? Meio um opúsculo da Federação Espírita do Paraná que recomenda até 15 membros. Já o livro do Divaldo e do Raul, Diretrizes de Segurança, eles já dizem que é entre 20 e 25 pessoas, não mais do que isso. Mas por que razão será tanto número, né? Por que esse número aqui? Porque, como já falamos aqui, o Silvio comentou, dessa segunda corrente, como você chamava antigamente, né? Então, muitas pessoas, quanto mais pessoas tem no grupo, mais difícil é a harmonização. A harmonização. Então, por isso que tem assim um número limitado de 12, de 15 ou de 20, né? Depende das necessidades também, né? Porque na casa onde a gente frequenta, quando o grupo está muito grande, forma um outro, né? Forma um outro grupo, que é mais adequado. Quer dizer, cada grupo mediúnico é diferente um do outro. Dentro do trabalho mediúnico, cada trabalho mediúnico tem suas características próprias. Então, o que funciona aqui, ali já faz um pouquinho diferente, não fora da doutrina, mas é tão grande assim as pequenas coisas num trabalho mediúnico que o dirigente, o coordenador, ele tem que estar atento, tem que conhecer profundamente a doutrina para perceber essas nuances e como que ele vai ter que conduzir o programa dele. E se tem necessidade, por exemplo, no meu grupo de mediúnico é 12, vieram mais pessoas para que querem comparecer. Eu falei, sinto muito, né? No nosso grupo não dá, vamos ver um outro grupo que tenha
que tem a capacidade, né? Eu já pessoalmente considero que eu tenho 12 lá, somos em 12 é um número bom, porque mesmo que falte alguém, férias escolares, ou quem tem crianças, filhos pequenos, doentes, que pode por uma razão ou outra faltar, o grupo não se desestrutura, né? Mas, como Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Luci, nós temos só 2 minutos, 1 minuto agora. Nossa. Você tem 1 minuto para falar sobre recomendações. Quais são as recomendações para os médicos? As recomendações é que a pessoa tenha uma conduta exemplar, como se diz, é uma tarefa, e a pessoa ela é vista como um exemplo na sociedade. Então, é necessário que ela procure seguir a recomendação de Kardec, que conhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça contra as suas más inclinações. Então, é necessário essa postura das pessoas, e é muito importante o conhecimento da doutrina espírita. Levar a sério, né? Levar a sério. Não ficar faltando, né? Porque chove, a gente sente falta. Faz frio, a gente falta. E os espíritos estão lá nos aguardando. Vamos para o sorteio, Luci? Eu vou pedir para você sortear. Lembrando que o livro eu voltei, foi doação da livraria do André Luiz, do Centro Espírita André Luiz, lá na Guarda-Mirim. Onde que nós vamos? Aqui na... Então, quem ganhou o livro, voltei, foi a Marise Borato. Então, nós vamos deixar o livro aqui na TV Vila Velha. Vai ficar aqui com o João ou com o Júnior. Você, Marise, pode passar aqui para pegar a sua obra, e nós temos certeza que você vai gostar, porque esse livro é muito bom. Muito bom. Você começa a ler e não para, porque ele realmente, você quer ver o fim. Obrigada pela sua presença, Luci. Obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade, que a gente sempre está aprendendo mais. E na semana que vem nós estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita, e agradecemos pela sua audiência. Até o próximo programa. Uma boa noite.